Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal sobre ser um cristão. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o cristão lidando com o ativismo sem espiritualidade. E por que é tão importante abordarmos esse assunto? Por que é tão importante pensarmos sobre isso? Porque isso pode acontecer com cada um de nós. E eu já quero te perguntar, você orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? Você tem buscado a Deus de verdade na sua vida? Eu quero fazer uma reflexão muito sincera com você, porque nós somos totalmente tendenciosos a nos tornar ativistas da fé e não cultivar uma espiritualidade verdadeira. Eu quero te mostrar isso com base bíblica. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Jesus dizendo para o anjo da igreja dizer, ali a igreja, ao pastor da igreja local: Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Imagina Jesus olhando para você e dizer: Eu sei que você tem fama de estar vivo, eu sei que você tem fama de ser ativo na fé, eu sei que você tem fama de fazer muitas coisas, mas você está morto. Você de fato está longe. Aqui eu li sobre a igreja de Sardes, mas sobre Éfeso, por exemplo, a gente vai ver: olha, Éfeso, você trabalha, você batalha pela fé, você faz isso, você repreende aqueles que são contra a fé, mas eu tenho contra ti que você tem deixado o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. O ativismo sem espiritualidade é um problema real e que atinge muitas e muitas igrejas hoje em dia. Crentes que estão à frente, inclusive, em ministérios, líderes, pessoas que estão fazendo diversas coisas, mas não têm tido uma vida devocional real. Não tem de verdade separado um tempo de relacionamento intencional com Deus. E eu quero abordar com você a seriedade do ativismo sem espiritualidade. Você conhece a passagem de Marta e Maria, lá no texto de Lucas 10, 38 a 42. Quando a gente vai ver a realidade de Marta e Maria, Marta tá lá e tá correndo de um lado para o outro, e aí vai cobrar Jesus: olha, ela não tem que me ajudar, e Jesus vai falar: Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Jesus quer ter com você e comigo um relacionamento vivo, verdadeiro, é ser amigo de verdade, ser íntimo dele. Jesus não quer que você faça todas as coisas na igreja. Jesus não quer que você ocupe todos os cargos. Mas, pastor Lucas, tem necessidades na igreja e elas precisam ser supridas. Eu preciso estar ali executando aquela atividade. O ativismo faz com que a gente perca o propósito real do porquê nós fazemos as coisas. Você não faz uma atividade na igreja pela necessidade da igreja, você faz uma atividade na igreja porque você ama a Deus e ama a igreja de Cristo. Só que porque você ama a Deus primeiro, porque Deus tem sido primeiro na sua vida e, consequentemente, você serve na igreja. Cuidado para não se perder nos propósitos do qual você faz as coisas. E, de fato, nós acabamos, às vezes, fazendo tarefas na igreja da qual entendemos que tem necessidade, a gente coloca a mão. Mas ainda assim, faça para o Senhor e dê o seu melhor para o Senhor, não pela necessidade. Esse não é o propósito. O ativismo não pela necessidade, mas o ativismo por Cristo. Porque quando a gente perde o propósito e se torna um ativista na igreja, que não está cultivando uma vida espiritual real, mas está se perdendo nas muitas atividades que a gente realiza na igreja, a gente tem um problema muito sério. Você já andou com um carro com tanque na reserva? Você que está me ouvindo, você já andou com um carro com a luz ali ligada? Olha, você tem que abastecer, aquela luz amarela, né? Está na reserva. Assim é o crente que é ativista e que não está cultivando uma vida espiritual de fato. Assim é o crente que se perdeu na multidão de atividades e correrias e coisas tanto da vida fora como eclesiástica, e ele porventura não tem cultivado uma vida real, íntima com Deus. O carro que está na reserva, você vai andar mais 1 quilômetro, você vai andar mais 2 quilômetros, você vai andar mais 3 quilômetros,
Mas à medida que você anda, vai esvaziando aquele tanque, esvaziando. E você não encheu o tanque. E aquele carro vai parar uma hora ou outra. Assim é o cristão que de fato não está cultivando uma espiritualidade verdadeira. Porque você precisa de renovo. E quem vai voar como águias, como diz lá em Isaías 40, lá no seu final, em Isaías 40, quem vai voar como águias é o que espera no Senhor e renova as suas forças. É aquele que tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Aquele que não vai, de fato, desanimar quando ver que o fruto está demorando do seu serviço. É aquele crente que, vendo todos os desafios da igreja, os desafios da vida cristã, os desafios da fé, ele não vai parar. Porque ele não está fazendo pelo que é visível, ele não está fazendo pelo propósito errado, ele está fazendo pela eternidade. Você está nessa terra para viver pela eternidade, querido. Eu não sei como é que você tem levado as atividades da sua vida, mas cuidado para não ser um ativista sem espiritualidade. Nós podemos ser ativistas sem espiritualidade. Eu quero aproveitar e fazer uma recomendação para você de uma música e de um livro. Inclusive eu vou colocar aqui na bio desse vídeo. A música é sobre ele, Amanda Rodrigues. Eu vou colocar aqui para você poder pesquisar. E o livro é O Peregrino, de John Bunyan. O livro Peregrino vai contar a história do cristão. É uma história fictícia, né? Mas contando ali a história do cristão indo para o reino dos céus. E você vai observar que o cristão ele tem um objetivo, ele está com uma fronte, ele está olhando para Cristo, ele está seguindo para a eternidade e ele não está se perdendo nas circunstâncias do presente, nas tantas lutas que tem adiante do seu caminho. Mas o ativista, e aí eu estou trazendo um personagem que não tem na história, o ativista é aquele que está seguindo pelo caminho, caminhando para lá, mas ele está se perdendo nos seus propósitos. Ele está esquecendo de olhar para o alto, ele está esquecendo de cultivar principalmente o relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Não seja um ativista, em nome de Jesus. Não se permita viver como Marta, não se permita viver como a igreja de Sardes, que tem fama de estar vivo, mas já morreu há muito tempo. Não se permita se ver como Éfeso, você já deixou o primeiro amor faz tempo. Você não está apaixonado mais pela cruz. Você não está mais aqui, pela cruz ele me chamou, eu vou segui-lo, eu vou amá-lo. E você lembra da cruz com aquele amor, com aquela paixão. Muitos já se perderam nas atividades. Que você guarde essa breve reflexão com você e que você viva um cristianismo real. Aqui na página sobre ser um cristão, terminando esse vídeo, o nosso objetivo é esse. Que você possa conhecer mais e mais de Cristo e viver uma vida mais e mais perto de Deus. Que Deus te abençoe.